Olá, professor, tudo bem? Então vamos para mais uma lição do nosso material. Aqui nós estamos na lição 12 e vamos falar sobre o gênero textual conto. É sempre importante reforçar que conto é uma narrativa que tem enredo, com começo, meio e fim, e que aparecem personagens, espaço, tempo. E ele já sabe, o teu aluno já sabe, porque ele trabalhou lá no material do aluno e tinham exemplos, eles resolveram questões. Mas de qualquer maneira, como aqui eu vou propor para ele escrever, né? É uma dinâmica que você vai colocar em sala como uma escrita, uma produção, e ele vai ser o autor. Mais do que nunca ele tem que lembrar disso, que nessa narrativa tem essas características, ok? Bom, professor, então qual é a minha sugestão para você? É que o aluno transforme uma história dele em um conto, tá? Olha só que legal. Então já nesse primeiro momento, né, você vai falar para ele, olha pessoal, vamos transformar nossas histórias em um conto. Ele já vai começar a pensar em várias histórias. E você propõe para ele assim, olha, hoje cada um vai lembrar de uma história que viveu. Pode ser uma viagem, pode ser uma brincadeira, pode ser um susto, pode ser uma alegria, né? E aí já peça para eles colocarem no caderno o que eles forem lembrando dessas histórias. Então, por exemplo, um dia lá ele foi tomar sorvete e caiu na roupa dele o sorvete. Então, essa é uma história. Outro dia, ele adotou um cachorrinho que ele tanto queria. Outro dia, ele foi à praia com o pai e a mãe, e o pai passou o dia inteiro brincando com ele, construindo um castelinho. E vai pedindo para ele colocar ali as histórias que ele lembra. Aí, você vai dizer para ele, olha, uma dessas aí, porque daí ele tem opção, né? Você vai transformar em um conto. Então, aí ele vai escolher daquelas opções dele a melhor para fazer um conto. Aí você vai dizer para ele assim, só que você não vai escrever a história exatamente como aconteceu, porque você não está relatando uma história sua. Você vai trocar ali as informações. Então, pense na história, mas invente um nome diferente para o personagem, né? Você vai trocar o lugar onde aconteceu, né? Você pode exagerar ou mudar alguma parte. Então, por exemplo, né? Usando o que eu falei anteriormente. O dia que ele foi na sorveteria, o sorvete caiu na roupa dele. Ele pode dizer que quem foi na sorveteria, né? Foi o primo dele e que caiu o sorvete, por exemplo, no cachorro, né? Não foi na roupa dele. Então, ele pode mudar um pouco essa história, ele pode mudar o local, as pessoas, né? Ao invés de dizer que ele foi à praia com a família, o pai ajudou a fazer castelinho, ele pode falar que estava no sítio, e aí o pai ajudou ele a nadar, não sei, algo que esteja próximo da história dele, mas ele pode usar da criatividade para aprimorar mais, né? Para pensar numa história que vai para um caminho parecido com a história dele, mas com outras características, ok? Muito bem. O importante aqui é manter a sequência dos fatos, né? Então, manter a sequência do que aconteceu na história dele de verdade. E aí vai incluir as partes principais, né, que são importantíssimas. Nós temos ali a apresentação, que é a introdução, o desenvolvimento e o desfecho. É sempre importante lembrar também que lá no desenvolvimento nós temos uma coisa muito importante que é o clímax, né? Aquele momento ápice, que tem uma problemática, né, que a gente não vê a hora de que se resolva lá no desfecho. Então, traga isso para ele, ok? Bom, você já disse para ele, né, sobre o que ele vai fazer, esse conto. Ele é o autor, né? Então, para ele produzir, é importante planejar. Então, antes de escrever, peça para que o aluno, né, pense e anote. Então, que ele pense e anote o quê? Qual história da vida ele vai usar? Ele já tinha escrito lá, né, várias histórias. Então, peça para ele escolher uma delas, tá? Aí ele vai colocar no cantinho lá. Eu vou escrever sobre essa aqui. Quem vão ser os personagens? Quem que ele vai incluir na história? Ou quem que ele vai substituir? Vai pedindo para ele anotar. Ele precisa dizer também onde e quando vai acontecer essa história, né? Que é o espaço. E o que vai acontecer no começo, meio e fim,
ok? Então, aqui nessas perguntas tem características lá do conto, né, que a gente já ensinou para ele, que é onde vai acontecer, tem que ter o espaço, os personagens, o enredo da história, né? Peça para ele colocando lá como tópicos, porque é importante um planejamento para a história, até para que ele não se perca lá no meio do caminho, ok? Então, ele fez esse planejamento, ele fez essa produção ali, né? E agora ele vai colocar em prática, certo? Onde que ele pode escrever, professor? Você pode sugerir que ele escreva no caderno mesmo ou numa folha à parte. Claro, se depois você quiser juntar essas folhas, fazer um livrinho de conto também, né? Ou até você pode fazer um varalzinho de conto na sala. Então, depende aí da maneira como você quer fazer, professor, fica livre. Se quiser, eles podem fazer ilustração também. Eu sugiro que eles façam, né? Um conto quando tem a ilustração, principalmente, né, na fase deles, chama muito mais atenção. Então, eles podem, inclusive, ilustrar imaginando como é um dos personagens que eles incluíram ali, né? Daqueles personagens novos que eles colocaram, ok? Então, a ilustração acho que é válida aqui também. Muito bem. Enquanto eles escrevem, vai acompanhando, professor, vai observando e lembre eles que é muito importante, né? Criar, ou seja, com muita criatividade, né? Acho importante reforçar isso. E que eles também se divirtam, né? Afinal, eles estão usando uma história deles, né? Como base. E que eles não podem esquecer que todo conto vai ter personagem, vai ter um acontecimento principal, vai ter um lugar e vai ter início, meio e fim. Não fica no ar o que aconteceu, né? Tem que finalizar a história, tem que deixar tudo bem claro. Isso é muito importante, pessoal, tá? Então, converse com seus alunos, depois que eles terminarem esse conto, aí vocês fazem a leitura juntos, né? Cada um pode fazer a leitura ali na sala, né? Ou você também, como eu comentei, pode fazer o livrinho ou um varal com os contos para que depois os alunos vão passando e vão lendo e vão conhecendo as histórias, né? Até se eles se sentirem confortáveis e você achar que é válido, professor, você pode fazer uma roda, né, do conto, e aí o aluno conta a história verdadeira dele e ao mesmo tempo ele conta o que ele escreveu. E aí eles fazem umas comparações e aí um vai contribuindo com o outro ali, com as histórias, e aí eles vão criando mais vocabulário e criatividade, e aí a gente consegue reforçar bem também esse gênero textual, ok? Pessoal, obrigada por mais uma aula aqui junto com vocês. Vamos para a próxima, que lá eu tenho uma outra dinâmica, ok? Até lá!